Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao 947. 947 porque na maior parte dos dias da semana, exceto terça e quinta, o 947 é uma live que acontece às 9h47 da manhã. Eu sou a Patrícia Zillig e esse é o canal onde você que é professor de yoga experiente, professor de yoga iniciante, ou quem está em formação profissional, ou um estudante que almeja ser professor de yoga, já quer saber qual que é a parada, como é que funciona, você pode saber como faturar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Isso é, ter liberdade financeira com sua profissão. Ou o famoso Yoga 5K. Dá para fazer isso ainda em 2022, hein? Fevereiro já tá acabando, mas ainda dá tempo de você fazer. E vamos lá para o nosso tema de hoje, que é um tema um tanto quanto polêmico, mas eu vou trazer aqui porque eu acredito verdadeiramente que quanto mais a gente tem consciência do que a gente precisa melhorar e de quais são os nossos pontos bons, os nossos pontos fortes, mais a gente se desenvolve na vida. Se você vai jogando tudo embaixo do tapetinho, toda a sujeira, todas as coisas que você precisa aprimorar, você toda vez joga embaixo do tapete, o que vai acontecer é que seu tapete uma hora vai ter um bolo, uma pedra, você pode tropeçar e cair. E aquilo não é legal para você. Tire todas as suas inseguranças, todas as suas dúvidas, incertezas e pontos fracos, tire debaixo do tapete, coloque à tona, olhe para elas e trabalhe. Trabalhe porque assim você vai conseguir se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um professor de yoga melhor, que vai entregar aulas ainda mais fodásticas para os seus alunos. Qual que é o tema de hoje? Professor de yoga. Será que você merece o Yoga 5K? Ou instrutora de yoga? Depende da linha, tá, gente? Independente da linha que você seja formado ou esteja em formação. Ou instrutora de yoga. Será que você merece chegar no Yoga 5K? Isso é, será que você merece ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga? Olha a provocação aí, gente. E eu quero trazer conceitos muito fortes para você ancorar esses conceitos em você e ter noção se você merece ou não hoje, com o que você está fazendo hoje. Então você vai olhar para você e falar, pô, eu não ganho dinheiro com yoga e tal, mas será que o que você faz hoje são coisas que são já na sua natureza são feitas para que você chegue lá? Ou são coisas que você está fazendo por fazer no fazejamento e foi fazendo e não aconteceu nada? Então vamos saber sobre isso hoje. Eu trouxe algumas definições para a gente pensar um pouquinho. Eu gosto muito de trazer o significado das palavras para que a gente faça uma reflexão. Cada palavra tem um significado e é uma riqueza muito grande. Então vamos procurar qual que é o significado da palavra merecer. É estar por suas qualidades ou conduta, quer dizer o quê? As ações, é o que você faz, no direito de obter alguma coisa. Então é essa avaliação que a gente vai fazer. Olha só. Segunda definição: apresentar as condições desejadas ou necessárias para. Terceira definição: estar em condições de obter ou receber algo. A quarta definição: fazer jus a, ter direito a, certa paga, valer. O contrário é desmerecer. Então, merecimento tem muito a ver com você estar merecendo alguma coisa pelas suas qualidades ou pela sua conduta. Seja essa conduta um comportamento ou seja algo que você está fazendo, as suas ações. Tem muita relação com a ação. Está relacionado a conduta. Pensa um pouquinho. As minhas ações, as ações que eu faço, elas estão fazendo com que eu mereça chegar no Yoga 5K? Quais são as ações que eu faço no dia a dia que a consequência dessas ações é eu ganhar dinheiro com a minha profissão? Existe isso? As ações que você faz hoje de maneira consciente, tá? Traga à tona, traga verdadeiramente, traz aqui, ó, joga preto no branco. As ações que eu faço hoje, elas são ações que vão me levar ao Yoga 5K? Aí você pode falar, vamos, porque eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô batalhando, eu amo minha profissão. Ok, vamos trabalhar uma coisa hoje uma visão mais aprofundada. Seguinte, você hoje cobra quanto por aula? Paty, eu tô começando agora, tal, mas vamos tirar hoje as justificativas, tá? Nós temos muito costume de nos justificar, e eu digo nós porque eu me incluo nisso também. Quanto você cobra por aula? Sem se questionar, sem falar o porquê, nem nada disso. Eu cobro R$ 20 por aula. Tô falando valores que vocês me contaram, valores que mentorados já cobraram. Com R$ 20 por aula, faz as contas. Se você ministra 5 aulas por dia, você ganhou 100. Se você trabalha de segunda a sexta, 100 vezes 5, 500. 500 vezes 4, quanto que daí? 2.000. Você vai chegar no Yoga 5K cobrando R$ 20 por aula? Não vai. Paty, mas vou ministrar 10 aulas no dia. Mesmo que eu ministre 10, você vai chegar nos 4.000, não vai chegar nos 5. E
Já falamos sobre isso, nós já conversamos sobre isso. Tem limite de quantidade de aulas que você pode ministrar por dia, porque senão o yoga pode sim prejudicar você, que é professor, que está 10 horas sentado no EVA, ministrando aulas todos os dias por muito tempo. Isso pode causar, sim, problemas no seu corpo. Ah, mas o yoga não causa problema. Tudo em excesso na vida causa problema. Então, não é saudável você ministrar tantas aulas por dia, não ter tempo de ir no banheiro, de comer, não fazer nada. Não é saudável, não é algo que você vai conseguir fazer a vida inteira. Então, se você cobra R$20 por dia, você olha, não vou merecer o Yoga 5K. Ah, Paty, mas eu mereço. Tá, mas se você percebe, merecer tem a ver com a conduta, com o que você faz. O que você faz hoje não está merecendo você chegar no Yoga 5K. Eu saio pegando todas as aulas que eu vejo pela frente, porque eu preciso ganhar experiência. O instrutor de yoga precisa ganhar experiência? Precisa e deve, mas não de maneira louca. Não é sair pegando todas as aulas que você vê pela frente. É pensar estrategicamente. Faz sentido eu assumir essa aula? Tá, essa aula me paga menos, mas faz sentido eu assumir, porque eu vou estar dentro do melhor clube da minha cidade e esse clube vai me poder abrir espaço para que eu tenha acesso a pessoas que eu não teria. Mas é estratégia. Você não está pensando só no dinheiro. Ou eu vou frequentar aquele clube porque eu, ministrando aula naquele clube, por exemplo, eu tenho direito a usar piscina, eu tenho direito a usar sauna, a fazer outras coisas que você gosta. Então, aí tem a compensação. Mas aquela academiazinha de bairro, às vezes, nada contra, tá, gente? Mas aquela academia de bairro que paga pouquinho, será que vai te levar ao Yoga 5K, você ganhando R$20 por cada aulinha que você ministra? Tem que pensar, lembra? Se você cobra R$20 por aula, você não merece chegar no Yoga 5K. Então, hoje o papo é mais duro, o papo é mais real, mas é isso, tá? Ao invés de você pegar uma academia, 5, 6 academias que te pagam R$20, vale muito mais a pena se você pegar um personal, com uma aula personal, com uma pessoa, você ganha esse valor. Sem ter que ficar emitindo um monte de nota fiscal, sem ter que receber, às vezes, 60 dias depois, porque eu já vi, é real. Não se assustem se você receber de uma academia 60 dias depois que você ministrou aquela aula. Então, não se assuste se isso acontecer. É natural, cada academia tem sua regra, e quanto maior a rede, mais moroso pode ser esse processo. O Ti falou o seguinte, pensando em cobrar de 100 a 150 por aula personal, né, Ti? É isso. Manda bala. É o que eu sugiro no mínimo. Quando eu comecei como instrutora, o meu valor mínimo de aula personal era R$150 presencial. Então, não tenha medo de cobrar isso. Lembra, tem como você ancorar. Não vou entrar muito nisso, porque hoje o tema é outro. Mas ancora porque que é esse valor. Não é só a aula, a gestão do aluno. E você não está vendendo aula de yoga, você está vendendo a transformação que você gera na vida das pessoas. Qual outro indicador? Se você pega todas as aulas que você vê pela frente, qual outro indicador? Se você fornece qualidade de vida para as pessoas e não tem, porque isso não se sustenta. São coisas que nós comentamos em algumas lives anteriores também. Então, olha isso, se você merece e se você não merece. E por quê? É tão importante você saber e ter consciência se você merece ou não o 5K. Porque existe uma diferença grande entre merecimento e expectativa, tá? Não é aquele meme engraçado de realidade versus expectativa. Mas falamos aqui de merecimento, que tem a ver com você fazer jus a um comportamento, algo que você mereça por um comportamento, por uma conduta. E o que é expectativa? Vamos pegar lá a palavra. Situação de quem espera a ocorrência de algo. Merecimento é mais baseado em condutas de ações e fatos. Agora, expectativa é uma situação de quem você vai esperar que vai ocorrer alguma coisa, ou a probabilidade de ocorrer alguma coisa em determinado momento. Então, você espera ou tem expectativa ou você anseia que em 2022 você vai chegar no Yoga 5K. Então, a expectativa é esperar, desejar, ter esperança. Ter esperança. Então, muitas vezes a pessoa confunde merecimento com expectativa. Fica esperando, almejando que o Yoga 5K apareça, mas a pessoa não merece porque cobra R$20 por aula. Entende a diferença? Bom, então tem uma diferença, um abismo grande entre expectativa e merecimento. Veja que para você ter um estilo de vida, não estou falando para você sair por aí esbanjando com correntes de ouro, nem nada disso, mas para você manter um estilo de vida que é um estilo de vida confortável,
que é o estilo de vida que o yoga predomina aqui, né? Que o yoga, ele orienta. Seu objetivo também é você viver de maneira leve, feliz, fazer seu processo de desenvolvimento, ser uma pessoa melhor a cada dia. Pode ser através do trabalho? Pode, mas ele também tem que te remunerar para que você possa ter mais segurança e ter uma vida totalmente direcionada ao estilo de yoga. Então perceba que é diferente expectativa versus o merecimento, tá? Então se você cobra R$20 por aula e nas suas contas, faça as contas, você não vai chegar lá, não adianta ter a expectativa de que você vai chegar. Então alinhe a sua expectativa conforme o seu merecimento, conforme o que você está fazendo. Veja se faz sentido, se é coerente ou não. Se não for coerente, você não merece chegar no Yoga 5K. Não nesse momento, não com o que você está fazendo agora. Você vai ter que adaptar, você vai ter que rever o que você está fazendo. Mas pensa, você não merece agora, com o que você está fazendo hoje. Será que amanhã vai merecer? Se um simples fato de hoje você já começar a mudar, se preparar, definir subnicho, começar a fazer anúncio, essas coisas, gente, com um dia você consegue fazer. Um dia se dedicando, você consegue entrar, mexer, fazer tudo que precisa nas suas redes sociais, tá? São ajustes importantes e que tem impacto. No mesmo dia pode ter gente te mandando mensagem, pode ter gente te ligando, solicitando você para fazer aulas. E aí você não vai falar valor, você vai lá trazer a pessoa, entender o que ela quer, o que ela busca, aí ela se transforma no seu aluno. Só que quando você transformar no seu aluno, ao invés de cobrar R$20, vai cobrar igual o Tito falou aqui, ó. O Tito falou, vai cobrar de 100 a 150. Não tenha medo. Aí você fala, pô, em um dia eu já consegui reverter, eu vou ministrar uma aula com o valor que eu ministrava 5. Gente, não é só pela grana, mas é pela entrega, é por você mesmo. Você tem que praticar yoga primeiro por você mesmo. Então, você tem que ministrar aula de yoga por você mesmo. Então, você merece sim ganhar bem. E nesse momento, com as ações que você está fazendo, pode ser que você não mereça. Então, faça por merecer. Cobre o valor devido. Então, isso é muito importante. Veja que tem uma diferença grande entre uma coisa e outra. E por que é tão importante você entender a diferença entre merecimento e saber se você merece e expectativa? Senão, você cai numa armadilha terrível, uma armadilha que é difícil de sair. E se você entrar profundamente nela, se ele entrou na armadilha e seu pé ficou preso nela, é muito difícil você conseguir tirar, que é uma armadilha que se chama frustração. A frustração faz com que as pessoas desanimem de várias coisas e desistam de algumas coisas. Vamos lá, vamos trazer a definição da palavra frustração. Tem duas definições. Tem uma definição jurídica, que não precisa trazer aqui, que é um termo jurídico. Vou trazer a definição da psicanálise, tá? Estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si próprio de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. Isso é uma exigência, né, que pulsa, uma exigência que vem de dentro. É algo muito forte. Então, quando você é impedido por alguma pessoa ou impedido por você mesmo de ter um resultado, por exemplo, de chegar no Yoga 5K, é aí que entra a frustração. E se você é uma pessoa que não sacou que tem uma diferença com merecimento e expectativa e você vai ficar com a expectativa de chegar no Yoga 5K em 2022 e você não merece porque você cobra R$20 por aula, você pode entrar nesse buraco da frustração e dificilmente você sai. Ou você pode sair pensando, tá trazendo o pensamento da Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim e vai ser assim, então eu cobro pouco por aula, não tentei, não rolou e vai continuar assim, eu vou continuar ganhando pouco, tá tudo bem. Não é que tá tudo bem, você vai apenas manter a sua frustração ali, sem mexer nela. É algo que quando você mexer vai doer. Se é algo que mexe muito com você, você deve trazer à tona para resolver. Isso não é sessão de psicanálise nem de terapia, mas tudo que você sente que é algo que trava a sua evolução, você deve sim trazer à tona e olhar para aquela coisa e falar, tá, como que eu resolvo? Isso também tem a ver com o valor por aula, tá? Meu valor por aula é muito baixo. Traz à tona. Eu cobro 20, eu quero cobrar 100 como o Thiago. Como que eu resolvo? Aqui tem um abismo. Como que eu atravesso esse abismo? Como que eu faço esses valores se aproximarem? Tem umas maneiras. Uma maneira aqui que eu fiz é você passar por um caminho, que é esse caminho de você começar. Não me sinto seguro para cobrar R$100, Paty. Tá, cobra 50. Na próxima, cobra 80. De 80 para 100, falta pouco. Aí você já tá cobrando 100. E para quem está começando, legal cobrar menos ou valor cheio? Carol, já começa com valor cheio. Porque você tá começando agora na profissão, só que você se formou.
formou, você teve investimento de carreira, você teve um investimento em você mesmo. Então, você pode sim já cobrar o valor que você merece. Não precisa começar cobrando pouco. Eu comecei cobrando R$ 150 por hora, tá? Ainda quando eu trabalhava em empresa, na fase de transição de carreira, ainda atuando em empresa, eu consegui 3 personas, um era um casal e o outro era um individual. E eu comecei a cobrar desse individual já 150. Nesse casal, eu cobrei, acho que foi um valor bem diferente, menor, porque eu geralmente cobro um valor cheio e o segundo 50% do valor do primeiro. Daria 225 aí. Mas, nesse caso, eu lembro como era o meu primeiro e tal, eu cobrei acho que 175 os dois. Foi uma coisa assim, eu não lembro exatamente, que já faz mais de 10 anos, mas foi aproximadamente esse valor. Então, você pode fazer, mas não... mas é muito ainda. Cobra 100. E se aquilo for incentivar a pessoa a fazer online, o que eu sugiro até para os meus mentorados que querem ter mais aulas online? Faz uma coisa diferente para quem quer online. Fala, olha, você chega para a pessoa do presencial, fez toda a proposta, fez todo o processo, né? Passou por tudo. Depois, chegou o momento de falar o valor dos pacotes, você pode falar o seguinte: se você for fazer aula presencial, o valor é X, maior. Se você for fazer online, o valor é Y, menor. Por exemplo, 150 na aula presencial e 100 numa aula online. Aí você vai estar incentivando o cara a começar no online. É legal você fazer isso, porque você incentiva a pessoa a fazer online, já que é o que você quer. E se você for no presencial, você ia ter um investimento de tempo, de dinheiro, de energia. Você ia ficar se deslocando muito tempo. E é o que o Gabriel falou aqui, ó. Se for no Rio, então, preço da gasolina, se você for de carro, você paga nem a aula, dependendo de onde for. Lembra, não é só aula de yoga, você está vendendo a transformação que você gera para o seu aluno. Você está vendendo a gestão desse aluno dentro e fora da sala de aula. Inclusive, se esse aluno, você pode abrir isso, tá? Depende da sua disponibilidade e tal, mas você pode abrir isso e falar assim: olha, eu estou à disposição. Caso você perceba que você vai ter uma crise de ansiedade e quiser me mandar uma mensagem, se eu não estiver em aula, eu estiver disponibilidade, eu vou lá e posso tentar te ajudar, passar algum respiratório, fazer alguma coisa naquele momento para te ajudar. Mostra que você tá aberta para o processo de desenvolvimento dele, isso é muito importante. Quantos professores de yoga fazem isso? Isso é muito importante, é a parte da gestão, do acompanhamento dele. Isso vai fazer a diferença e vai fazer com que ele queira fazer aula com você e com mais ninguém. Porque ele sabe que não é só aula, é muito mais, vai muito além disso. Vamos lá, então nós falamos sobre a diferença entre merecimento, expectativa e como isso pode gerar frustração, certo? Vou dar um exemplo aqui de como isso pode impactar a carreira de um professor de yoga, tá? Então, o que acontece? Eu tenho contato e tive durante muitos anos com muitos professores de yoga e muitos profissionais que eu vi como alunos, que se formaram como professores e às vezes alguns seguiram na profissão, outros mudaram o rumo da vida e depois não são mais como professores. E o que eu percebi? Principalmente aquelas pessoas em que o ciclo é muito curto. A pessoa é aluna, ela se forma como professora e aí não deu um ano, já não está mais na profissão. Por quê? Porque elas saíram frustradas com a profissão. E algumas saem até falando mal. A maior parte dos casos, o que acontece? O que eu percebo que existe em comum? Essas pessoas saem frustradas. Por que elas saem frustradas? Porque elas esperam, têm a expectativa de ganhar dinheiro com yoga, mas elas não merecem ganhar dinheiro com yoga. Porque elas entram na vibe, até de good vibe, sabe? É yoga, então tá, não vou nem pensar tanto em empreendedorismo, em dinheiro. Vou só ficar aqui, ó. Terminei minha aula, vou me jogar no sofá, caso você tenha uma escola, e vou ficar jogado no sofá tomando chá com o aluno o dia inteiro. Cara, isso não vai te fazer chegar no yoga 5K. Paty, mas é importante tomar chai com o aluno. É importante, mas não o dia inteiro, né, criatura? Você ficar o dia inteiro lá, o aluno pode ser que ele esteja naquele dia dele de tranquilidade, de folga, mas você não está. Então, mas isso não é cuidar do aluno? Mas tem que ter limite. Aprenda a colocar limite nos alunos. Não é você colocar limite no aluno e falar, então, tchau, vai embora. Não é isso, cara. Quiser ficar lá, se tiver uma escola, o cara fica. Mas você tem outras coisas para fazer. Você tem que ligar para a Pros, porque você tem outras coisas também. Então, deixa o aluno à vontade. Olha, se quiser ler um livro, fica aí à vontade. Eu vou só fazer umas ligações, tá? Seja amigável, mas
Não adianta ter esse tipo de atitude de, eu vou ficar... Porque eu já fiz isso, tá? De querer ser psicólogo. Gente, a minha vida era tão louca como instrutora de escola presencial que eu saía de casa no sábado de manhã para ministrar minha aula, que geralmente era um aulão de 2 horas, ou depois tinha mantras, enfim, tinha essa roda de satsanga. E quando eu terminava, eu não sabia que horas eu ia voltar para casa. Não sabia, porque de lá, geralmente, a gente ia tomar café da manhã, um brunch, ou ia almoçar. Aí, se a gente quisesse, a gente ia para outro lugar, aí depois ia para outro. Cara, eu chegava em casa às vezes 1 da manhã, 2 da manhã. Isso acontecia com frequência. Mas por quê? Às vezes eu estava muito cansada, mas os alunos queriam e eu não sabia falar não. Teve um dia tão louco que eu saí de casa de manhã para ministrar aula de yoga. Ia ter uma dedetização na escola, então eu falei, realmente não vai poder ter aula de satsanga, tal. Terminamos a aula. Aí a galera queria ficar na escola. Eu falei, realmente aqui não vai dar para ficar. Aí a galera, o que vocês acham de ir pra praia? Tá um dia lindo. A gente foi parar no Guarujá e ficamos lá. Eu cheguei em casa, 3 da manhã. Foi legal, é divertido? Mas se isso acontecer todos os dias, não dá. Então você tem que priorizar. Você merece ganhar o Yoga 5K porque você tem atitudes que merecem chegar lá? Beleza. Mas muitas pessoas se frustram porque tem uma atitude de good vibes. Porque é yoga, porque eu tenho que estar com os alunos, porque eu tenho que viajar com os alunos, tem não sei o quê. Todo o dinheiro que você ganha, você gasta com isso para manter o estilo de vida que, às vezes, tem muito professor de yoga que mantém um estilo de vida de aparência e não tem. Tem uma conta lá que tá devendo o lista, pegando 5, 6 empréstimos só para conseguir acompanhar aluno e não consegue, não é sustentável, tá? Então você pode falar não para aluno também. Aluno vai entender. Eu já falei não para aluno? Falei, porque eu não tinha grana para andar de helicóptero com o aluno. Entendeu? Então você tem que ter noção ali do que você está fazendo. O aluno pode ter uma condição de vida muito melhor que a sua e tá tudo certo. Então, o que vai acontecer? Você pode cair nesse ciclo de frustração. Então, eu conheço casos de pessoas que começaram na profissão e saíram rápido. Teve um caso de uma pessoa, uma praticante, que já era dançarina, bailarina, muito querida, tinha uma mega facilidade com as técnicas, passou por formação profissional muito rápido, já começou a ministrar aulas, né? Então, se saiu super bem, mas ela sempre ficava, mas eu quero um auxílio combustível, senão eu não consigo vir para cá. Cara, você tem que se olhar como uma empresa, não é? As escolas não vão te dar, a academia não vai te dar auxílio combustível, você não é CLT, entende? Então, se não está compensando você ir para a escola todos os dias, significa que aquilo não está te dando dinheiro. Então, faça uma nova escolha. Talvez valha a pena você ir 2 vezes por semana ali e ministre todas as aulas que você tiver ali e pegar personal nos outros horários, até de casa. Então, pensa o que você pode fazer. E aí, o que aconteceu? Nesse caso, até por uma consideração, a escolha da equipe, a gente deu um auxílio para ela. A gente fez um auxílio para ela, combustível, enfim, imagina, ninguém tinha isso, cara. Só para ela não desistir, só para incentivá-la. A gente tirou do nosso bolso para manter a instrutora nova. Você acha que ela ficou com isso? Não ficou, ela foi embora. Ela saiu como instrutora, num período, acho que não deu nem 6 meses. Mas por quê? Quando ela chegava na escola, ela ficava sentada no Facebook sem fazer nada. E quando ela estava em casa também, ela não fazia nada. Então, ela não buscava os seus alunos, ela não se olhava como empresa, ela achava que a escola deveria pagar dinheiro para ela só por ela estar ali. Não é assim que funciona. E esse ciclo de frustração vai fazer você desistir da profissão rapidamente. Então, por quê? Você se acha merecedor porque você gerou uma expectativa e você vai se frustrar porque não tem, mas na verdade você não é merecedor daquilo. Esse é só um exemplo, tá, gente? Eu tive muitos outros. Aqui esse exemplo foi muito próximo de mim. E a pessoa não ficou, mas não ficou porque ela veio com uma cabeça de empregado, e não é. Você tem que girar a chavinha para ser empreendedor. Se você não achar que não deve virar a chavinha, você pode se formar como professor de yoga, mas vá buscar um cargo como professor de yoga CLT, que tem algumas empresas que oferecem. São poucas, tá? Mas isso assim, se você quiser isso, talvez não seja o meu canal o melhor para você assistir, porque aqui eu trago mais sacadas de empreendedorismo no yoga. Então, sendo muito bem claro, se você quiser ser CLT como professor de yoga, talvez aqui não seja o melhor lugar para você. É isso, pensa. Você merece? Porque você tem ações que condizem com o seu merecimento? Ou você está gerando expectativa que pode gerar frustração? Fica aí essa reflexão para hoje. Paty, eu tenho dúvida. Traz as dúvidas para mim, que eu posso responder aqui ao vivo. Então, por hoje eu fico por aqui. Faça essa reflexão. Se você merece chegar no Yoga 5K em 2022, verifique se é merecimento ou é expectativa e se isso te causa frustração ou não. Se causa, volta lá e perceba se você merece ou não. Faça alguns ajustes para você merecer ainda em 2022 a chegar no Yoga 5K. Um ótimo dia para vocês. Vejo vocês amanhã. Então tá, galera, um beijo.